Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para Ana Lúcia Nascimento, que compartilha essa mensagem aqui com pessoas que não sabem ler, mas gostam de ouvir a palavra. Em Apocalipse fala que bem-aventurado o que lê e o que ouve, então ambos são edificados, tá bom? Gratidão por compartilhar. Ela também pediu o link, né, da noite familiar para colocar a pessoa aqui também para fazer reunião familiar. Nós temos reunião familiar toda segunda-feira, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Outro dia eu deixei o link também do canal do Leandro Lestat. Outra pessoa colocou no comentário que não conseguiu encontrar. Eu sempre deixo nos comentários e também deixo lá o meu WhatsApp. Se vocês não achar, manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando aí no PV de vocês, tá bom? No WhatsApp pessoal de vocês, tá bom? Então, vou deixar o link da reunião familiar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, então, aqui para a mensagem de hoje. Deixa eu separar aqui, Alma, capítulo 33. No capítulo 32, Alma estava explicando, comparando a palavra de Deus a uma semente. Aqui no capítulo 33, então, após eles ouvirem, né, esse discurso no Monte Ônida, diz o seguinte: Ora, depois de Alma proferir essas palavras, mandaram perguntar-lhe se deviam acreditar em um Deus, para assim poderem obter aquele fruto que havia falado, ou como deveriam plantar a semente, ou a palavra de que havia falado, a qual ele dissera que deveria ser plantada nos seus corações. Ou seja, de que maneira começariam a exercer fé. Então eles fizeram algumas perguntas depois do sermão aqui, né? Depois do discurso de Alma. Eles perguntaram como que eles puderem plantar essa semente para obter esse fruto que Alma tinha falado e de que maneira eles poderiam começar a exercer fé. Bom, esse discurso então vai direcionar agora, né, Alma, a falar sobre Jesus Cristo, que é em Jesus Cristo que nós devemos ter fé. Então vamos lá. Versículo 2 aqui, então, após eles perguntar como eles poderiam exercer fé, Alma começa a falar então sobre a oração e a adoração aqui. No versículo 2. Alma respondeu-lhe: Eis que disseste que não podeis adorar a vosso Deus, porque fostes expulsos de vossas sinagogas. Mas eis que vos digo, se supondes que não podeis adorar a Deus, errais muito, e devereis examinar as Escrituras. Se supondes que é isso que ela vos ensina, não a compreendais. Tem bastante gente que estuda as Escrituras, mas não a compreende. E aqui no próprio discurso que Alma deu, eles também ainda não haviam compreendido. Então, Alma, ele vai explicar um pouquinho mais aqui. Então, para explicar melhor como eles deveriam exercer a fé, em quem acreditar, ele vai começar a falar de um profeta chamado Zenos, a partir do versículo 3 até o versículo 11 aqui. Ele diz assim: Não vos recordais de haver lido o que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? Só um adendo aqui, esse profeta Zenos, ele veio contido dentro das escrituras das placas de latão que eles trouxeram. Então, estaria no Velho Testamento, tá bom? Mas não está lá esse profeta Zenos. Ele vai citar mais um profeta aqui, chamado Zenoque também, né? Profeta do Velho Testamento, que profetizou sobre Jesus Cristo, assim como o profeta Zenos. Mas por algum motivo, o registro não se encontra lá no Velho Testamento. Talvez até porque, testificando de Jesus Cristo, na hora de passar ali, eles acharam estranho e tiraram fora esse registro, ou de alguma maneira eles fizeram que esse registro não se encontra dentro do Velho Testamento, tá bom? Mas tanto o profeta Zenos como o profeta Zenoque, eles deveriam estar no Velho Testamento. Mas isso não é de se espantar também, porque nós temos registros dentro das escrituras de livros que não se encontram lá. Vou compartilhar com vocês rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, diz assim: E os feitos, pois, de Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente. Esse livro, né, as crônicas de Samuel, nós não temos. Bom, pode ser que seja o livro de Samuel que nós temos, mas veja mais que ele vai citar mais dois livros, né? Ele fala aqui nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas de Natã,
o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, se eu pedir, abre aí no livro de Natã, nós não temos o livro de Natã. Abre aí no livro de Gade, o vidente, nós não temos. Então, observe que a própria Escritura cita livros, escrituras que nós não temos também, tá bom? Outro aqui, lá em Josué capítulo 10, versículo 13, né? Na ocasião em que Josué ele ora, né, e o sol para, né, se detém no meio do céu ali para eles vencer a batalha, naquele único dia. Então, em Josué 10, 13 diz assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jasser? E o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, né, por quase o dia inteiro. Bom, então ele fala que essa história aqui, que está em Josué capítulo 10, versículo 13, ela se encontra dentro do livro de Jasher, né? E a gente não tem aqui esse livro de Jasher também, né? Abre aí em Jasher, não tem. Então, é natural que a gente encontra profetas dentro do livro de Mórmon mencionando o profeta Zenos, o profeta Enoque, que deveria estar no Velho Testamento e não está também. Tá bom? Isso acontece até mesmo no Novo Testamento. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim, Paulo, né? Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os fornicadores. Bom, então aqui Paulo ele menciona uma outra carta que ele tinha enviado que não está no Novo Testamento, né? Inclusive, Coríntios foi carta que ele foi enviado. Então ele tinha antes já mandado uma carta, mas essa carta nós não temos. E tem outras cartas que ele menciona também que não se encontra aqui no Novo Testamento. Então, acontece, né, de ter alguns livros e cartas perdidos aí. Vamos voltar aqui então. Eu parei no versículo 3 aqui, se eu não me engano. Vamos continuar do versículo 3. Vamos lá. Então ele fala, não recordais, né? Não vos recordeis de haver lido o que o profeta Zenos, da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? Pois ele disse, és misericordioso, ó Deus, porque ouviste a minha oração, mesmo quando me achava no deserto. Sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus inimigos, e fizeram com que se voltasse para mim. Sim, ó Deus, foste misericordioso para comigo quando te clamei em meu campo, e quando clamei a ti em minha oração ouviste. E ainda, ó Deus, quando fui para casa, tu ouviste a minha oração. E quando fui ao meu aposento e roguei por ti, ó Senhor, tu me ouviste. Então repara que o povo tinha falado que só pensava que podia adorar a Deus na sinagoga, na igreja. E aqui então ele vai trazendo aqui a experiência, né, do profeta Zenos compartilhando que ele foi ouvido no deserto quando ele clamou no meio do campo, ele foi ouvido, quando ele clamou ali na sua casa, quando ele clamou dentro do seu aposento, ali no seu quarto, também ele foi ouvido, tá bom? Então, não é em um único lugar que nós podemos adorar a Deus, é isso que ele está passando aqui para eles. Bom, quando que Deus não nos ouve, né? Na verdade, ele ouve sempre, mas quando ele não vai responder nossas orações. Versículo 8 diz assim: Sim, tu és misericordioso para com os filhos dos homens quando clamam a ti, para serem ouvidos por ti, e não pelos homens. Tu os ouves. Então, quando as nossas orações é para outras pessoas ouvir, para agradar outras pessoas, esse tipo de oração não é respondida. Mas quando é para ouvir a Deus, estamos direcionando nossos esforços a Deus, aí sim a oração. Isso aqui lembra, né, os fariseus que oravam em pé nas praças para serem ouvidos pelos homens, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versículo 9. Sim, ó Deus, foste misericordioso para comigo e ouviste os meus clamores em meio a tuas congregações, ou seja, até na igreja, né, em todo lugar, Deus ele nos ouve. Sim, também ouviste quando fui expulso e desprezado por meus inimigos. Sim, ouviste os meus clamores e indignaste contra os meus inimigos e visitaste em tua ira com rápida destruição. É interessante aqui o domínio de escritura que Alma tem. Eles trouxeram a pergunta e ele está trazendo dentro da escritura exemplos para ele.
Por exemplo, ele fala que o profeta Zenos, ele foi ouvido quando ele foi expulso. E justamente era a situação daquele povo. Eles haviam sido expulsos das suas sinagogas, que eles haviam trabalhado com a própria mão e não podiam estar lá adorando a Deus. Bom, então veja que o domínio, né, que a alma tem das escrituras. Versículo 11 diz assim: E ouviste-me por causa de minhas aflições e minha sinceridade. Aí sim, né? Deus ele nos ouve quando nós somos sinceros por conta de nossas aflições. E é por causa de teu filho que foste assim misericordioso comigo. Portanto, clamei a ti e todas as minhas aflições, porque em ti está a minha alegria. Porque por causa do teu filho afastaste de mim o teu julgamento. Interessante, né? Que nós, por conta do Filho de Deus, por conta de Jesus Cristo, o Senhor vai afastar de nós o julgamento por conta dos pecados. Porque Cristo, ele pagou pelo nosso pecado. Então nós somos afastados das consequências do pecado, nos arrependendo. Então Cristo pagou por nós. Aqui é interessante que ele fala isso, né? Que é por conta de Jesus Cristo que foi afastado esses julgamentos. E também por conta de Jesus Cristo, que ele prega sobre Jesus Cristo, esse mesmo profeta foi morto. Tá bom? Isso está escrito lá em Elamã, capítulo 8, versículo 19. Na verdade, nós não temos aqui também no livro de Mórmon os escritos, né, do profeta Zenos. Nós temos alusões aos seus ensinamentos. Jacó, no capítulo 5, o maior capítulo do livro de Mórmon, fala sobre a alegoria das oliveiras, que ele tirou justamente do discurso do profeta Zenos, tá bom? Então, nós temos alusões. Então, em várias partes, Nefe falou sobre o profeta Zenos, vários outros aqui, Alma está falando agora do profeta Zenos. Então, é interessante um pouco falar sobre isso, né? Lá em Elamã, capítulo 8, 19, diz assim: Eis que o profeta Zenos testificou implicitamente, e por essa razão foi morto. Ou seja, ele foi morto porque ele falava claramente sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus que viria. Então, por conta disso, vai mostrar aqui que ele foi apredejado, né? Ele e o profeta Zenoque aqui também. Versículo 12: E disse-lhe então Alma: Creste nas escrituras que foram escritas pelos antigos? Ele acabou de ler o que o profeta Zenos havia escrito, então ele falou: vocês creem nas escrituras, né, dos profetas antigos? Eis que se nelas credes, deveis crer no profeta Zenos, disse, pois ele declarou: afastaste teus julgamentos por causa de teu filho. O ponto aqui é que ele quer mostrar que eles devem acreditar em Jesus Cristo, que ele está apresentando Jesus Cristo aqui para eles. A quem nós devemos adorar? Eles perguntaram. Então ele está trazendo aqui Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, eis que vos pergunto se haveis lido as Escrituras. Se haveis, como podeis não crer no Filho de Deus? Porque não está escrito somente que Zenos falou dessas coisas, mas Enoque também falou delas. Então ele traz aqui também esse outro profeta Enoque, que também ensinou claramente sobre Jesus Cristo. Bom, para nós cristãos, uma escritura que no Velho Testamento mostra muito sobre Jesus Cristo é Isaías 53. Né? Nós chamamos a Isaías 53 de o servo sofredor. Ali a gente consegue ver Jesus Cristo, né? Parece que Isaías está descrevendo Jesus Cristo na cruz, sofrendo pelas nossas iniquidades. Porém, os judeus vê ali como sendo a própria Israel. Então, quando vem profetas assim, como Zenoque, Zenos, que fala claramente, abertamente sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus, então eles acharam que era blasfêmia e por isso foi morto. Né? A gente vai acompanhar aqui o que foi dito, né? Diz assim, ó: E agora, meus irmãos, vedes que um segundo profeta da antiguidade testificou sobre o Filho de Deus, ou seja, Zenoque também, né, profetizou sobre o Filho de Deus. Zenoque é a mesma situação de Zenos aqui, nós não temos ele lá no Velho Testamento. Era para estar lá, porque se encontra nas placas de latão, mas não está lá porque foi retirado ou perdido. E porque o povo não quis compreender suas palavras, apredejaram até morrer. Então, ou seja, por testificar de Jesus Cristo, por testificar que haveria um Filho de Deus que pagaria pelos nossos pecados, tanto Zenos como Zenoque foi apredejado. Lembrando que a sentença de apredejamento era por blasfêmia também.
Então eles consideraram esse ensinamento como uma blasfêmia e apredejaram o profeta Enoque. Bom, lá em João, capítulo 10, versículo 31 em diante aqui, fala que os judeus pegaram outra vez em pedra para apredejar Jesus Cristo. Jesus Cristo então fala, mas por qual das obras que eu faço que vocês vão me apredejar? Porque só fazia obras boas, né? E ele fala, não te apredejamos por fazer alguma obra boa. Aqui, ó, versículo 33. E os judeus responderam dizendo, não te apredejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Então ele falava, é por blasfêmia que nós vamos te apredejar. Claro que não tinha chegado a hora de Cristo, e ele não é apredejado, e também o que ele havia falado não era blasfêmia. Ele era o Filho de Deus, tá bom? Continuando aqui, versículo 18. Mas eis que isso não é tudo. Esses não são os únicos que falaram a respeito do Filho de Deus. Bom, então vou finalizar aqui com esse versículo 18, né? Aqui depois do versículo 18, versículo 19 em diante aqui, ele vai trazer que Moisés também ensinou sobre Jesus Cristo. E aí a gente compartilha amanhã essa parte que Moisés também compartilhou os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, que haveria um Cristo. Claro que Moisés ele vai explicar aqui que ele explicou isso simbolicamente, né? Quando ele levanta a serpente no deserto, simbolizando Jesus Cristo ali, né? E aqueles que olhassem seria curado. Vou deixar essa parte para amanhã, que aí a gente traz com mais detalhes aqui, tá bom? Vamos finalizar aqui, eu acho que é isso mesmo. Acho que está suficiente aqui, né? Bom, o que a alma está trazendo aqui para eles é isso, que eles devem acreditar no Filho de Deus, que ele paga pelos nossos pecados, em quem nós devemos ter fé, fé em Jesus Cristo, tá bom? Então eles ficaram confusos ainda um pouco a respeito do discurso que ele tinha dado, da palavra, a semente, e aí então a alma está esclarecendo esse discurso para ele. E essa semana a gente vai ver o restante desse esclarecimento de alma a respeito do que é plantar a semente, né? Então aqui ele está interpretando, é acreditar no Filho de Deus. Então é isso, acreditamos em Jesus Cristo e temos fé nele, que ele nos salva por meio da sua expiação, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã. Quem quiser entrar na reunião familiar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E também vou ver se eu coloco no topo dos comentários, que aí fica mais fácil para as pessoas achar aí, que às vezes não acha a descrição. Quem não achar também é só mandar uma mensagem aí no WhatsApp que eu envio para vocês, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo também. Até amanhã.